Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Uma excelente segunda-feira para todos nós. Deus abençoe o nosso dia e nosso início de semana, São Paulinos e São Paulinas. Começando com esse vídeo que é patrocinado pela 1xBet, que é a empresa para você fazer a sua fezinha. Eles são os parceiros oficiais do Barcelona e proporcionam grandes ganhos e pagamento imediato. E hoje tem simplesmente o Girona fora de casa pela La Liga, lutando ainda pela liderança, né? Se vencer fora de casa, fica a 3 pontos do Real Madrid, com uma odd a 4.2, rapaziada. Vale a pena fazer uma aposta. Os caras vão dar a vida dentro de campo. E tem simplesmente o Everton na Premier League lutando contra o rebaixamento, jogando em casa contra o Crystal Palace com uma odd a 1.8. Para mim também vale a pena fazer uma fé neste jogo. E ó, para te ajudar, a 1xBet oferece 100% de bônus no primeiro depósito até R$ 1.560. Você vai dobrar o seu dinheiro com um bônus de 100% até 1.560. Colocou 100, ganha 100. E é muito fácil se cadastrar. Você vai clicar no link que está no primeiro comentário fixado e vai fazer esse cadastro utilizando o meu cupom para ganhar o bônus de 100% no primeiro depósito. Fechou? Rapaziada, falando um pouquinho aí sobre o vídeo de hoje, né? A gente tem uma notícia triste logo de início. Infelizmente, a gente perdeu, né? Faleceu o Abílio Diniz, um São Paulino icônico, né? Um cara que realmente foi um torcedor, assim, emblemático da equipe, um cara que sempre ajudou, né? O São Paulo em alguns momentos, um cara que realmente foi muito importante pra gente e ontem nos deixou, né? Então, recebeu muitas homenagens aí do presidente Júlio Casares, do próprio São Paulo. Então também a gente faz a homenagem aqui aos amigos, aos familiares e a todo mundo que gostava do Abílio Diniz. Falando um pouquinho sobre o campo, né, sobre o São Paulo mesmo, a gente fica essa semana de preparação. Nessa semana o Carpini vai ter apenas para preparar a equipe, até porque a gente não joga no meio de semana, né? A gente enfrenta apenas o Guarani lá no domingão, lá no Brinco da Princesa, mas só no domingo, né? Então no meio de semana não teremos jogos do São Paulo, né? Pela primeira vez na temporada, né? A gente estava jogando meio de semana, fim de semana, e agora teremos uma semana livre aí para o Carpini colocar as ideias no lugar, para o Carpini tentar recuperar alguns jogadores lesionados. Nós já temos desfalques certos por conta de suspensão, né? A dupla titular Arboleda e também o Diego Costa. Então Alan Franco e Ferrarese terão oportunidades aí, terão mais minutos dentro de campo dessa vez como titulares e provavelmente jogando o tempo todo, né? Porque são esses jogadores aí também que são de confiança, né, não, galera? Vamos trazer um pouquinho sobre as informações sobre o mercado da bola. O São Paulo pode perder logo 2 volantes de uma vez. Primeiro a gente vai falar sobre o Luan, que está acertado com a equipe do Criciúma, né? O Luan foi sondado por muitos clubes, né? Como por exemplo Vitória, Cuiabá. O Cuiabá estava até próximo, né? Mas agora o Criciúma, que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, se acerta com o São Paulo e está apenas aguardando os detalhes finais e o sim do próprio volante para que ele vista a camisa aí da equipe nesta temporada. Vale lembrar que ele será emprestado até o final do ano, não está no planejamento da temporada, né? Não foi inscrito, por exemplo, no Campeonato Paulista, né? O São Paulo inscreveu o Nestor, que está machucado, escreveu o Ibali, que joga na mesma posição, mas que está com a equipe sub-20, e o Luan acabou aí sendo, vamos dizer, descartado, né, galera? Eu achei uma falta de respeito como atleta, um jogador que durante muito tempo foi muito importante. Ele teve uma lesão muito séria, uma lesão rara no futebol, não conseguiu atingir o mesmo nível, é verdade, mas eu acho que faltou um pouquinho de respeito aí com o atleta. O que você acha do Luan no Criciúma? Vamos torcer para que ele dê a volta por cima, que jogue muito por lá, Criciúma voltando à Série A, que ele faça aí realmente um bom trabalho, né? Boa sorte aí pro Luan. E o outro volante, galera, que vai ser muito difícil a gente segurar o Pablo Maia na próxima janela de transferência, e o destino deve ser a Premier League. Tem 4 clubes de altíssima tradição por lá que estão de olho nele, né? Por exemplo, Engenhado, Newcastle, Arsenal, West Ham e Fulham, né? 3 equipes aí de Londres, né? O Arsenal, o Fulham e também a equipe do West Ham, e o Newcastle, que é de Newcastle. Então, é um jogador assim que, mano, tem um talento muito absurdo, tem um futuro muito brilhante pela frente. É um jogador que rapidamente caiu nas graças da torcida, né? Quando ele chegou no profissional, já chegou fazendo golaços e golaços, né? Quando ele faz gol, é só golaço, né? Um jogador que cumpre muito bem a sua função como primeiro volante, um jogador forte, um jogador dinâmico. Sinceramente, me surpreende
surpreendeu o São Paulo ter conseguido segurar. Conseguiu porque vendeu o Beraldo, né? Senão seria difícil, né? Mas para a próxima janela, já pro meio do ano, eu já tô achando que vai ser difícil, galera. Por quê? Os clubes vão da Europa encerrar a temporada e começar um novo ano. E aí, eles vêm com tudo para cima. O Pablo Maia, pouco tempo, foi eleito um dos melhores volantes sub-20 do mundo. Então, isso atrai olhares, né? O São Paulo tá conseguindo segurar, mas vai chegar uma hora que não vai ter como, pela finança, né, que tá chegando, e também pelo desejo do atleta, né, que todo jogador sonha em jogar no futebol europeu, ainda mais em alto nível, né, indo logo para uma Premier League. Já pensou? Qualquer time que ele for desse vai estar muito bem, né? O Arsenal nem se fala, o Newcastle tá numa ascensão gigantesca, né, agora com o dinheiro. O West Ham joga Lucas Paquetá, é uma equipe que vem aí, que, por exemplo, venceu a Conference League na última temporada. O Fulham é uma equipe de tradição que também fica em Londres, né, que joga o William brasileiro, que joga o Andréas Pereira, Rodrigo Muniz, jogava o Carlos Vinícius, né? Então é uma equipe aí que tem alguns brasileiros que gostam desses jogadores, então a gente está aguardando, mas sinceramente, galera, por 100 milhões eu acho que tá bem vendido, né? A gente vendeu o Beraldo por 100 milhões, Pablo Maia, na minha opinião, por 100 milhões também está muito bem vendido. Se o São Paulo conseguir permanecer com uma porcentagemzinha aí, porque com certeza ele vai ser negociado, principalmente se ele for para um clube de segundo escalão, né? Por exemplo, se ele vai para um Fulham, com certeza ele vai jogar bem e vai ir para alguma outra equipe, né? Algo semelhante ao que aconteceu aí, por exemplo, com o Danilo, que foi para o Nottingham Forest, com o João Gomes, né, que foi para a equipe aí do Wolverhampton, né? O próprio Andrei foi para o Chelsea, né, mas depois passou por um empréstimo, agora já tá no segundo empréstimo. Então é uma leva de volante, né? O João Gomes no Wolverhampton, o Danilo, é uma leva de volantes, né, indo para a Premier League. Agora até o André, né? O André é também preterido por praticamente os mesmos clubes, né? O André, a diferença é que alguns outros clubes também estavam de olho, né? Como por exemplo o Liverpool e o Manchester United, né? O André da equipe do Fluminense. Mas vamos aguardar aí essas outras informações para trazer para você, e eu quero saber por quanto que você acha que São Paulo deve vender aí o Pablo Maia, né? Voltando ao assunto paulistão, São Paulo tropeçou nesse último fim de semana, né, contra o Bragantino, e isso pode nos tirar da zona de classificação até o momento, né? Ontem a equipe do Novo Horizontino venceu na Vila Belmiro por 2-1 e acabou ultrapassando o São Paulo, lidera neste momento o nosso grupo, e hoje tem São Bernardo e Santo André, né? O Santo André neste momento é a pior equipe do campeonato, então logicamente, né, a gente imagina que o São Bernardo possa vencer, e se isso acontecer, passa também o São Paulo, e o São Paulo fica em terceiro colocado, ou seja, fora da zona de classificação a poucas rodadas do fim. É uma coisa assim, nossa, alemão, é uma crise? Não acho. Sinceramente não acho, até porque a gente ainda tem um jogo a menos. Vamos jogar em Brasília, né, contra a equipe da Inter de Limeira. São Paulo, na minha opinião, vai se classificar. É um momento conturbado, né, até por conta dessa sequência ruim de jogos, né? A gente perdeu para a Ponte, depois perdeu para o Santos, tivemos aí essa queda, vamos dizer assim, empatando contra a equipe do Bragantino, né? Então, se a gente somar aí, já são 3 jogos, somando apenas 1 ponto, né? 3 jogos sem vitória, mas eu acho que São Paulo pode se reerguer. Essa semana vai ser muito boa, com certeza a gente vai lutar bastante para contar com alguns jogadores que estão lesionados, alguns jogadores que são importantes e que podem realmente ajudar o São Paulo nesta reta final. Então vai ser uma semana para o Carpini ver que o Nicão não é bom, não tem como a gente brigar por alguma coisa com o Nicão de titular. O Juan é um dos mais criticados e não dá para entender. Parece que quanto mais a torcida critica, mais o treinador gosta de ser do contra. Gosto muito do Carpini, mas não dá para começar a ser teimoso com coisa que tá vendo que não dá certo. Não dá pra gente entrar contra o Bragantino, que é uma equipe forte, com Nicão e Juan jogando junto, mano. Não tem como. Não tem como. Simplesmente não tem como. Pra mim, o próximo jogo, eu sei que a gente vai ter uma diferença aí na zaga, mas a nossa zaga é muito boa, com Alan Franco e Ferrarese. A gente vai ter um sistema diferente, mas pra mim, o Eric tem que ser titular. Não tem jeito. Toda vez que ele entra fazendo fumaça, ele entra bem. No último jogo aí, em menos de um tempo, vamos dizer assim, foi uma assistência e um gol, um golaço, uma assistência maravilhosa, um jogador de muita movimentação, um jogador de drible, um jogador de velocidade, muito melhor que por exemplo, o Nicão, muito melhor que, por exemplo, Mano, na minha visão, eu acho que ele é melhor até que o Ferreirinha, né? O Ferreirinha chegou, tá se soltando, tá jogando aí, tá tendo oportunidades, precisa mostrar um pouquinho mais, concordo, mas
Não sei se ele atribui isso ao nervosismo, ele disse que não sei se é a pressão, não sei se ele é assim mesmo, né? Até porque ele passou 6 anos no Grêmio e a gente não sabia identificar se ele era uma promessa, se ele era uma realidade, se ele iria vender, né? Até porque o Grêmio vinha de uma safra muito boa de pontas esquerdas e estava vendendo todo mundo, né? Tinha o Cebolinha, tinha o PP, né? Todos foram vendidos aí pro futebol europeu e depois chegou o Ferreirinha, a gente imaginava que era mais um, aí ele caiu um pouco de rendimento, machucava, ficava no banco. Então, esse início do São Paulo, eu tô vendo aí que também é parecido com a passagem dele com a camisa do Grêmio, né? Lá ele chegou a ser até a camisa 10, mas não engrenava. Então a gente espera que no São Paulo ele realmente deslanche, né? Já é um jogador um pouco mais experiente, já não é mais uma jovem promessa, vamos dizer assim, já é uma realidade no São Paulo, até porque foi contratado aí com muita expectativa. Então a gente tem sim uma expectativa no Ferreirinha melhorar aí com a nossa camisa, né? O que você acha? Se você acha que o Eric deve ser titular, mas vamos aguardar, até porque temos uma semana pela frente aí apenas de treinamento, fechou? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço, valeu!